Da tribuna, o deputado Luiz Lima reprovou duramente a inatividade do Congresso Nacional, que praticamente paralisou suas atividades para que os parlamentares participassem de campanhas eleitorais para as eleições municipais. O deputado apontou: não é desculpa ter no segundo turno em poucas capitais do nosso Brasil e paralisarmos uma das atividades mais importantes da política nacional, se não a mais importante, a atuação da Câmara dos Deputados para legislar, para criar, alterar, revogar leis, discutir nas comissões o andamento do anseio da própria sociedade brasileira. Luiz Lima mencionou o escândalo dos transplantes de órgãos infectados e relatou que há crianças que tiveram sua quimioterapia suspensa por falta de recursos. O deputado observou que o Supremo Tribunal Federal, que durante a gestão Bolsonaro se pronunciava diariamente e interferia constantemente no governo, agora permanece calado. O deputado disse: então, tivemos uma semana onde, infelizmente, o STF não se pronunciou. O STF ficou em silêncio em relação a crianças com quimioterapia interrompida. O STF fica em silêncio quando brasileiros transplantados recebem órgãos infectados com HIV. O STF, que quer se transformar em agente político, fica em silêncio nesses momentos, mas vai implicar com a rede social X, com Elon Musk, uma das pessoas mais inovadoras da nossa época, que decola um foguete e faz com que ele retorne à base de ré. Luiz Lima expôs o absurdo da situação. O STF está preocupado com Elon Musk, com a rede social X, enquanto as nossas crianças não têm quimioterapia e os brasileiros recebem órgãos transplantados com o vírus do HIV. Ele fez um apelo aos colegas legisladores para que se levantem e assumam suas responsabilidades. É lamentável que estejamos sem direção, sem rumo. E eu clamo aqui para que os brasileiros e nós mesmos aqui da Câmara dos Deputados e do Senado Federal ponhamos a mão na consciência. Sabemos que o poder está conosco, nós que não queremos exercer. Nós não, a maioria. Muitos aqui querem exercer, que coloquemos a mão na consciência e que possamos direcionar a política nacional para o sentido correto. A censura, que vem se intensificando no Brasil, atinge unicamente conservadores e já causou o fechamento de alguns veículos de imprensa. Mas a perseguição não se limita à censura e inclui muitas outras medidas, inclusive prisões políticas, devassas, buscas e apreensões, de reputações, entre outras. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes, atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos, controlando as informações. O cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A Folha Política tem sua receita confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho está sendo retida sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você
você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há mais de 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Deputado Luiz Lima, tem Vossa Excelência a palavra, deputado Luiz Lima. Obrigado, presidente Gilberto, uma honra ter essa sessão presidida pelo senhor numa semana, mais uma vez, uma semana esvaziada aqui na Câmara dos Deputados. Infelizmente, não é desculpa termos segundo turno em poucas capitais do nosso Brasil e a gente paralisar uma das atividades mais importantes da política nacional, se não a mais importante, a atuação da Câmara dos Deputados para legislar, para criar, alterar, revogar leis, discutir nas comissões o andamento do anseio da própria sociedade brasileira. Presidente Gilberto, o que o senhor faria, e eu faço essa pergunta aos demais aqui, se precisasse de um rim, de um fígado, de um coração, e entrasse numa fila de transplante, e quando você consegue ser transplantado, você descobre que o órgão que você recebeu está infectado pelo vírus do HIV. Isso aconteceu no estado do Rio de Janeiro. 6 pacientes receberam órgãos infectados com HIV. E pasmem, um laboratório contratado sem a devida regra, sem o devido respeito, com um processo de licitação completamente duvidoso, em caráter emergencial. O Tribunal de Contas do Estado já havia alertado que contratar laboratório mediante a emergência, distribuir milhões, um serviço ineficaz, apontado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro como uma maneira de economizar. Aquele laboratório não estava realizando o devido processo para identificar ou não se aquele órgão tem um determinado vírus ou não que impossibilitasse o recebimento daquele paciente. E o mais triste é que esse laboratório com ligação política, familiares de político, tio, primo, é lamentável o que acontece no estado do Rio de Janeiro. É lamentável o que acontece mais especificamente na Baixada Fluminense. Não bastava todos os problemas que o estado do Rio de Janeiro, todos os problemas que a capital, quando transferiu para Brasília em 1960, e o Rio de Janeiro começa a descer ladeira abaixo, agora a gente tem paciente recebendo órgão com vírus do HIV. É lamentável, presidente Gilberto. É uma vergonha para o Brasil. E não para por aí não. Responsabilidade do governo federal, 8 unidades hospitalares no Rio de Janeiro. São 8 hospitais federais. Na semana passada, antes dessa notícia estarrecedora que a gente leu, a gente teve crianças na segunda-feira e na terça-feira no Hospital Federal da Lagoa, tendo a sua quimioterapia suspensa. Crianças! Hospital Federal da Lagoa, servidores dedicados, ali o presidente ali do hospital, diretor-geral, dedicado, mas falta recurso federal, falta contratação de novos médicos, falta concurso. A gente tem o mesmo número de leitos hospitalares no Rio de Janeiro em relação aos anos 70, onde a demanda era muito menor. O Hospital Federal da Lagoa não pode ser reformado devido à sua estrutura e às suas dificuldades. E a gente tem uma inoperância total do Ministério da Saúde em relação às unidades federais no Rio de Janeiro. Você deixar crianças sem um tratamento de quimioterapia, deficiência ali no tratamento oncológico é uma covardia. Então a gente teve uma semana onde, infelizmente, o STF não se pronunciou, né? O STF ficou em silêncio.
Em relação a crianças com quimioterapia interrompida, o STF fica em silêncio quando brasileiros transplantados recebem órgãos infectados com HIV. O STF, que quer se transformar em agente político, fica em silêncio nesses momentos, mas vai implicar com X, com Elon Musk, que faz uma das pessoas mais inovadoras da nossa época, que decola um foguete e faz com que ele retorne à base de ré, e o STF preocupado com Elon Musk e com X, enquanto as nossas crianças não têm quimioterapia e os brasileiros recebem órgãos transplantados com o vírus do HIV. É lamentável que a gente está sem direção, a gente está sem rumo. E eu clamo aqui para que os brasileiros, e nós mesmos, aqui da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, ponhamos a mão na consciência. A gente sabe que o poder está com a gente que não quer exercer. A gente não, a maioria, muitos aqui querem exercer. Então que a gente ponha a mão na consciência e que a gente possa direcionar a política nacional para o sentido correto. Obrigado, presidente Gilberto. Eu vou pedir um novo minoria e oposição, senhor presidente. Por favor, deputado Manhattan, 3 minutos. Senhor presidente, orientamos favoravelmente. Quero aproveitar esse momento para dizer que a linha que se está pretendendo cruzar nesse momento pelo Supremo Tribunal Federal ao desconsiderar a imunidade parlamentar na tribuna, essa linha não pode ser cruzada jamais. Por isso, senhor presidente, deputado Arthur Lira, Vossa Excelência, eu quero agradecer de público aqui pela pronta resposta. No momento em que lhe informei que o ministro do Supremo Tribunal Federal, por representação e indiciamento da Polícia Federal, decidiu instaurar inquérito contra mim para me investigar por palavras ditas na tribuna, a sua solidariedade nesse momento demonstrou que, em relação ao artigo 53, sobre o que se fala na tribuna, não se negocia. Amanhã teremos reunião com a Procuradoria da Câmara, a deputada Adriana Ventura, e lhe agradeço como líder do Novo, assim como a deputada Bia Kiss, líder da minoria, deputado Felipe Barros, líder da oposição, e os demais líderes que se solidarizaram comigo, independentemente de partido político. Porque é um absurdo que nós tenhamos, numa decisão de instauração de inquérito do ministro Flávio Dino do STF, que foi deputado federal e senador, uma foto minha na tribuna da Câmara, na tribuna da Câmara, para consubstanciar um pedido de instauração de inquérito, de investigação contra mim, por, em tese, diz o ministro, crime contra a honra, tendo eu feito apenas o exercício do meu mandato parlamentar, exercendo aqui da tribuna o meu direito e dever de denunciar aquilo que eu entendo que devo denunciar, porque assim respeito os meus eleitores. Amanhã estarei com a Procuradoria da Câmara, deputado Arthur Lira, presidente dessa casa, junto com o criminalista gaúcho, que muito respeito e admiro, doutor Alexandre Wunderlich, para tratar desse tema que é absurdo, porque não se pode cruzar a linha do desrespeito à Constituição, à imunidade parlamentar que está no artigo 53. E o que o ministro do STF, Flávio Dino, está fazendo, e digo mais uma vez, é abusando da sua autoridade como outros ministros têm feito. Não podemos tolerar isso. Lamentavelmente, muitas outras linhas já se cruzaram, deputado Lafayette. Esta aqui, não, jamais. Por isso, mais uma vez, presidente dessa Câmara, deputado Arthur Lira, agradeço a solidariedade e o empenho desta casa em defender não a mim, deputado Marcel Van Hatten, mas o mandato parlamentar e a imunidade do artigo 53, porque isso aqui é uma afronta à democracia, à Constituição, ao Estado de Direito e à representação do povo no parlamento. Muito obrigado.